Olá, amigos. Vamos corrigir mais essa lista. A primeira questão diz o seguinte: a figura a seguir representa um pêndulo cônico ideal que consiste em uma pequena esfera suspensa a um ponto fixo por meio de um cordão de massa desprezível. Para o observador inercial, o período de rotação da esfera em sua órbita circular é constante. Para o mesmo observador, a resultante das forças exercidas sobre a esfera aponta... Bom, ele quer saber para onde aponta a força resultante sobre essa esfera. Repara que ele diz que é um pêndulo cônico. Então, a trajetória desse pêndulo, além dele estar balançando, ele está fazendo uma circunferência ao redor desse ponto preto aqui central. Ele descreve um cone na sua trajetória, por isso a gente chama de pêndulo cônico. Então, vamos apontar as forças que atuam nesse pêndulo. Nós temos o peso, que é para baixo, e além da força-peso, nós também temos uma força aqui que acompanha a direção da corda, que a gente chama de tração. Se eu pegar essas forças e unir aqui, tem o peso para baixo e tem a tração aqui um pouquinho inclinado. A gente pode usar a regra do paralelogramo para descobrir para onde que aponta a resultante, né? Basta a gente fazer uma projeção aqui do T, aqui embaixo, e unir com a projeção do peso ali de cima, né? Então a gente vai ter que a nossa força resultante é uma força que vai apontar aqui para o centro da trajetória. Tá? Essa força, ela é, na verdade, a nossa força centrípeta, que vai fazer com que o pêndulo gire ao redor desse ponto preto aqui. Então, se você já conhece a força centrípeta, sabe que ela é a resultante das forças que faz o corpo realizar esse movimento curvilíneo. Então, como a nossa força resultante é a força centrípeta, ela vai apontar para o centro da órbita. Letra E. Um carro de massa igual a 1000 kg realiza uma curva de raio igual a 20 metros com uma velocidade angular de 10 radianos por segundo. Calcule a força centrípeta que atua no carro em newtons. A gente está acostumado a calcular a força centrípeta dessa forma aqui, né? mv² sobre r. Ou seja, força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade do carro ao quadrado sobre r. Só que aqui ele não está me dando a velocidade tangencial ou a velocidade linear. Ele está me dando a velocidade angular. A velocidade angular é aquele ômega, que é aquele Wzinho arredondado, que indica como o ângulo varia com o passar do tempo. E aí, se você não lembra como calcular a força centrípeta diretamente com o ômega, você pode substituir ali o V por ômega R, porque essa é a relação que a gente faz para relacionar a velocidade linear com a velocidade angular. Então, a minha força centrípeta vai ficar o seguinte: m vezes ômega R ao quadrado sobre R, né? Só estou substituindo essa equaçãozinha aqui dentro desse V aqui. No final eu vou ter que a minha força centrípeta vai ser igual a m ômega ao quadrado r ao quadrado sobre r. E aí, como eu tenho r ao quadrado em cima e r embaixo, eu posso cortar o quadrado com r e eu fico que minha força centrípeta vai ser igual a m ômega ao quadrado r. Então, é isso aqui que a gente vai usar para calcular a força centrípeta. Se você já conhecia essa fórmula direto, bastava usar diretamente. Aqui eu só estou mostrando como que a gente chegou nessa formulazinha aqui da força centrípeta. No caso, essa questão é só aplicação de fórmula. Então, minha força centrípeta vai ser igual. Todas as unidades estão corretas, né? Massa em quilogramas, o raio em metros e a velocidade angular em radiano por segundo. Então, a massa é 1000 vezes radiano por segundo ao quadrado, né? No caso aqui 10 ao quadrado, vezes 20. Então, minha força centrípeta vai ser igual a 1000, vou fazer direto, 10 ao quadrado vale 100, 100
vezes 20 vezes 1000 vai dar 20, com 2 zeros do 100, mais 3 zeros do 1000. Então, a gente tem aqui uma força de 2 milhões de newtons. A figura representa em um plano vertical um trecho dos trilhos de uma montanha-russa, na qual um carrinho está prestes a realizar uma curva. Despreze atritos, considere a massa total dos ocupantes e do carrinho igual a 500 kg e a máxima velocidade com que o carrinho consegue realizar a curva sem perder contato com os trilhos igual a 36 km por hora. Calcule o raio da curva considerada circular em metros. Sempre que a questão falar algo do tipo assim, por exemplo, a máxima velocidade que ele consegue realizar a curva sem perder contato, ou se for no caso de um loop interno, ele falar assim, a mínima velocidade com que ele consegue realizar o looping, a gente vai ter que levar em consideração a seguinte situação. As forças que atuam nesse carrinho, numa situação normal, são as forças peso para baixo e a força normal, que é a força de contato entre o trilho, que é a superfície, e o carrinho. Nessa situação limite, em que a gente está falando aí que a velocidade máxima que ele consegue realizar a curva sem perder contato, essa situação limite é quando a força normal é igual a zero. Porque se a velocidade for um pouquinho maior, o carrinho já não vai ter contato nenhum, ele já vai estar solto do trilho, tá? Então esse limite, essa velocidade máxima, é quando a normal está tendendo a zero, está quase chegando muito próximo de zero, que a gente considera praticamente zero. Então, a força resultante que a gente vai ter aí, né, como a normal vale zero, vai ser só a força peso. Então, nessa situação em que o carrinho está com essa velocidade máxima, a força resultante vai ser igual à força peso. E como essa força peso, no caso, está fazendo o carrinho percorrer uma trajetória curvilínea, está fazendo ele percorrer essa curva aqui sobre a montanha-russa, a força resultante, que é a força peso, que no caso é igual a m vezes g, vai ser a força centrípeta desse carrinho. A força centrípeta a gente calcula fazendo m v ao quadrado sobre r. Então, a gente vai ter essa relação, né, que a força resultante, que é a força peso, é igual à força centrípeta. E aí, como a gente pode ver, né, se as duas forças estão tratando do mesmo carrinho, que no caso aqui ele até falou que é de 500 kg, mas se a gente sabe que a massa é a mesma, a gente pode cortar essas massas. E a gente vai ter isso, né, que o g, que é a aceleração da gravidade, é igual a v ao quadrado sobre r. Ele deu para a gente essa velocidade, que é de 36 km por hora. Mas, quando a gente está usando a velocidade aqui na força centrípeta, a gente tem que transformar isso para metros por segundo. Então, a gente divide por 3,6. Tá? Então, a velocidade de 36 dividido por 3,6 vai ser igual a 10 metros por segundo. Então, aqui, na hora de substituir, eu vou usar o 10. A aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vai ficar 10 é igual a velocidade, que é 10, ao quadrado sobre r. E agora é só achar o valor do r, que é justamente o que ele quer saber, né? Calcule o raio da curva. Então, vou jogar esse r para cá, multiplicando, e o 10 para cá, dividindo. R vai ficar igual a 10 ao quadrado, que é 100, sobre o 10 que passou dividindo para cá. 100 dividido por 10 vai ser igual a 10 metros. Um corpo descreve um movimento no plano vertical no interior de uma superfície esférica de raio igual a 2,5 metros. Adote g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a mínima velocidade que o corpo deve ter para não perder contato com a superfície esférica. Essa questão usa o mesmo princípio da questão anterior. Nesse caso, o looping ele é interno, né, à superfície esférica. Então, a gente vai fazer a mesma consideração. Se a gente tem um looping e a gente quer saber a velocidade mínima que o corpo deve ter, a gente vai ter que considerar que nessa velocidade mínima, né, se o corpo está girando aqui por dentro, nessa velocidade mínima, a força normal seria igual a zero no ponto mais alto. Então, a única força que eu teria atuando seria a força peso,
e essa seria a minha força resultante. Então, a força-peso, mg, vai ser a minha força resultante, que no caso aí é a força responsável por fazer o looping, fazer a curva, que é a força centrípeta. M V ao quadrado sobre R. Repare que nessa questão nem foi dado a informação sobre a massa, mas a gente não precisa saber a massa, porque a massa é a mesma, então a gente pode cortar. G é igual a 10, o V é o que a gente quer saber, e o R, que é o raio, é de 2,5 metros. Agora é só a gente achar o valor do V. 2,5 está aqui embaixo, passa para o outro lado multiplicando. Então, 2,5 vezes 10 vai dar 25. 25 é igual a V ao quadrado. Então, V é igual a raiz quadrada de 25, que é igual a 5 metros por segundo. Em seu movimento em torno do Sol, a Terra descreve uma trajetória elíptica, como na figura. São feitas duas afirmações sobre esse movimento. Então, vamos lá, vamos analisar cada uma das afirmações. A primeira diz que a velocidade da Terra permanece constante em toda a trajetória. Bom, para a gente responder essa questão, a gente tem que lembrar das leis de Kepler. A primeira lei de Kepler diz que a trajetória da Terra ao redor do Sol descreve uma elipse, que é essa circunferência um pouco achatada, e o Sol fica em um dos focos dessa elipse. O Sol não está exatamente no centro dessa elipse, ele está um pouco para o lado, que é esse ponto que representa o foco. Não precisa exatamente saber o que é o foco, mas só saber que o Sol não está exatamente no centro dessa circunferência. E aí a segunda lei de Kepler fala o seguinte: áreas iguais dessa elipse são percorridas em tempos iguais. Então vamos pegar aqui de uma forma bem exagerada, assim como essa órbita também está bem exagerada, né? Porque ela é bem próxima de uma circunferência, mas não é uma circunferência, é uma elipse. Então, vamos analisar aqui duas situações, duas posições diferentes da órbita desse planeta. Então, vamos supor que aqui eu tenho uma área, e eu vou desenhar aqui atrás uma área que seria equivalente a essa área, né? Repare que aqui a distância aqui é bem maior, então para eu ter uma área equivalente, eu teria que fazer um ângulo mais aberto. Então, vamos supor que essas duas áreas são iguais, tá? Eu vou chamar aqui de A1 e A2, e A1 e A2 são iguais. A1 igual a 2. Tá? Se as áreas são iguais, eu acho que pelo desenho dá para a gente reparar, né, que essa distância aqui é menor do que essa distância aqui, esse comprimento aqui desse arco. Tá? Mas a segunda lei de Kepler diz que os tempos aqui são iguais. Então, ΔT aqui, ΔT1, é igual ao ΔT2. ΔT1 é igual a ΔT2. Lembrando lá da cinemática, a gente aprendeu a calcular a velocidade fazendo a distância, ΔS, sobre o tempo, ΔT. Então, analisa comigo. Se os tempos são iguais, o T1 e o T2 são iguais, mas os ΔS são diferentes, né? Aqui o ΔS1 é menor que o ΔS2. Então, quanto menor for o ΔS no mesmo tempo, menor vai ser a velocidade, né? É só a gente usar a lógica. Se eu quero percorrer essa distância pequena no mesmo tempo que essa distância grande, na distância grande eu vou ter que percorrer numa velocidade maior para o tempo ser o mesmo, né? Na distância pequena a velocidade vai ser menor. Então, como a afirmação diz, a velocidade da Terra permanece constante? Não. Tem pontos que essa velocidade é menor, tem pontos que essa velocidade é maior, porque a trajetória da Terra não é uma circunferência, e sim uma elipse. E aí, respeitando as duas leis de Kepler que a gente falou, essa primeira opção aí está errada. Então, a segunda diz que a mesma força que a Terra faz no Sol, o Sol faz na Terra. Aí a gente vai ter que lembrar da terceira lei de Newton, que diz que para toda ação de uma força, há uma reação de mesma intensidade, mas sentidos contrários. Então,
A força é sempre uma interação entre dois corpos. A força que a Terra faz no Sol e a força que o Sol faz na Terra é um par de ação e reação. Então, a força que a Terra faz no Sol vai ter a mesma intensidade, vai ser a mesma força que o Sol faz na Terra. Então, nessa questão, apenas a afirmação 2 é verdadeira. O período de Mercúrio em torno do Sol é da ordem de 1/4 do ano terrestre. O raio médio da órbita do planeta anão Plutão em torno do Sol é 100 vezes maior que o raio médio da órbita de Mercúrio. Calcule o valor aproximado do período de Plutão em torno do Sol, medido em anos terrestres. Para a gente resolver essa, vamos ter que usar a terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler diz que o período ao quadrado, que é o tempo que o planeta leva para girar ao redor do Sol, sobre o seu raio ao cubo, tem um valor constante. Então, para qualquer planeta que gira ao redor do Sol, o seu período ao quadrado dividido pelo seu raio ao cubo tem o mesmo valor. Então, a gente pode comparar um planeta que a gente conhece, esses dados, com outro planeta que a gente não conheça, para poder achar os dados que a gente quer saber. Então, vamos ver as informações que a questão me deu. Ele fala que o período do Mercúrio, que eu vou chamar aqui de período T(m), é igual a 1/4 do ano terrestre. Tá? Eu vou chamar o ano de terrestre de AT. Tá? A gente sabe que um ano tem 365 dias e 6 horas, mas a gente não precisa usar esse número nessa questão. Então, vou botar aqui que o período é igual a 1/4 do ano terrestre. Depois ele fala que o raio médio da órbita do planeta anão Plutão, então, o raio de Plutão é em torno de 100 vezes maior, 100 vezes, o raio médio da órbita de Mercúrio, que eu vou chamar de Rm. Então, repare que eu estou só lendo e transformando para a linguagem matemática. Aí ele quer saber o valor do período de Plutão em torno do Sol, medido em anos terrestres. Então, ele quer saber quantos anos terrestres tem o período de Plutão. Então, eu só vou substituir. Vou pegar, como eu sei que o valor é constante, eu vou ter que o período ao quadrado de Mercúrio sobre o raio ao cubo de Mercúrio é igual ao período ao quadrado de Plutão sobre o raio ao cubo de Plutão. Então, eu vou comparar os dados que eu tenho de Mercúrio, que eu conheço, com os dados que eu tenho de Plutão. E o que eu quero saber é isso aqui, ó, o período de Plutão em anos terrestres. Por isso, como ele quer saber em anos terrestres, a gente pode deixar aqui esse ano terrestre, que vai acabar cortando quando a gente substituir os valores. Então, o período de Mercúrio é 1/4 do ano terrestre ao quadrado, sobre o raio de Mercúrio ao cubo, eu vou deixar como raio de Mercúrio ao cubo. O período de Plutão ao quadrado, eu também vou deixar como período de Plutão ao quadrado, porque eu não sei o valor, é o que eu quero saber. E o raio de Plutão ao cubo, o raio de Plutão equivale a 100 raios de Mercúrio. Aqui, para facilitar minha conta, eu vou chamar o 100 de 10 ao quadrado. Então, aqui eu tenho 10 ao quadrado raios de Mercúrio, isso tudo ao cubo. Então, antes da gente cortar as coisas, vamos resolver as potências. 1/4 do ano terrestre ao quadrado vai ser 1/16 do ano terrestre ao quadrado. Sobre raio de Mercúrio ao cubo. E aqui eu vou ter TP ao quadrado sobre... Aí, aqui que vai facilitar, né? Potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Então, eu vou ter que aqui eu tenho 10⁶ raios de Mercúrio ao cubo. Repara que eu tenho raio de Mercúrio ao cubo aqui e eu tenho raio de Mercúrio ao cubo aqui. Então, eu posso cortar raio de Mercúrio com raio de Mercúrio. Então, eu fiquei só com 1/16 anos terrestres ao quadrado
é igual ao período de Plutão ao quadrado sobre 10 à sexta. Vou pegar esse 10 à sexta e vou passar para cá multiplicando. Então vai ficar 10 à sexta sobre 16 anos terrestres ao quadrado é igual ao período de Plutão ao quadrado. Agora eu vou pegar esse quadrado aqui do período de Plutão e vou jogar para o outro lado como raiz. Tá? Vou continuar aqui em cima. Então eu vou ter que o período de Plutão vai ser a raiz quadrada de 10 à sexta sobre 16 anos terrestres ao quadrado. Então o período de Plutão vai ser, vamos lá, um de cada vez. 10 à sexta, raiz quadrada de 10 à sexta, é o inverso do que a gente fez aqui, né? Se a gente aqui multiplicou os expoentes, aqui eu vou dividir, tá? Porque aqui, raiz quadrada, eu tenho um expoente 2 na raiz. Então vai ficar 10 a 6 dividido por 2, 10 ao cubo. Sobre raiz de 16, que é 4. Ano terrestre quadrado, raiz do quadrado, vai ficar só ano terrestre. Então aqui, tirando essa notação científica, eu vou ficar 1000 dividido por 4 anos terrestres. Então, o período de Plutão é igual a 250 anos terrestres. O planeta Marte está a uma distância média igual a 2 vezes 10 a 8 km do Sol, sendo 6 vezes 10 a 23 kg a massa de Marte e 2 vezes 10 a 30 kg a massa do Sol. Determine a intensidade da força com que o Sol atrai Marte e considere G, que é a constante gravitacional, de 7 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Essa questão é uma simples aplicação da lei da gravitação universal de Newton, que é a força de atração gravitacional é igual ao G, que é essa constante gravitacional, vezes a massa 1 vezes a massa 2 sobre a distância entre esses corpos ao quadrado. Então, para a gente encontrar a força que o Sol atrai Marte, eu vou substituir os valores. O G vale 7 vezes 10 a menos 11. No M1, eu vou botar a massa de Marte, que é 6 vezes 10 a 23 quilos, vezes a massa do Sol, que é 2 vezes 10 a 30 quilos, divididos pela distância, que é 2 vezes 10 a 8 ao quadrado. Agora é só a matemática. F é igual a 7 vezes 10 a menos 11, vezes, aí aqui vai ficar 6 vezes 2 dá 12, vezes 10 a 23 vezes 10 a 30, repete a base, soma os expoentes. Então vai ficar 10 elevado a 53. Sobre 2 vezes 10 a 8 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. 10 a 8 ao quadrado vai ser 10 elevado a 8 vezes 2, que é 16. F vai ser igual, vou repetir aqui, 7 vezes 10 a menos 11, vezes 12 vezes 10 a 53, dividido por 4 vezes 10 a 16. Então, 12 dividido por 4 dá 3. 10 a 53 dividido por 10 a 16. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, 53 menos 16 dá 37. 10 elevado a 37. F é igual a 3 vezes 7, 21, vezes 10 a menos 11 vezes 10 a 37, repete a base e soma os expoentes, só que aqui tem um sinal negativo, né? Então vai virar uma subtração. Menos 11 mais 37 vai dar 26 newtons. Então esse é o valor da força entre o Sol e Marte. Espero que vocês tenham gostado dessa correção e até a próxima.